Hello, pessoinha! Tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa aula de ciências e hoje a gente vai conversar sobre os elementos das esferas terrestres. A aula de hoje é bem tranquilinha, bem de boa, é uma introdução ao assunto que a gente vai falar na outra semana, na próxima videoaula, tudo bem? Então vem comigo que hoje é sucesso! Vamos observar essa imagem antes da gente começar a falar sobre o conteúdo. E eu quero que vocês percebam nessa imagem, além do fato dela não ser uma foto, e sim uma montagem de Photoshop, que a gente observa aí diferentes elementos. Então, a gente tem uma floresta aqui desse lado, aqui a gente tem uma cadeia rochosa, então algumas montanhas, a gente tem dois animais, né, uma águia e um golfinho. Temos aqui em cima um céu super bonitão, que parece algodão doce. E aqui embaixo a gente tem uma parte aquática, né? Que pode ser um rio, por exemplo. E aí esses elementos, eles estão, de alguma forma, interagindo nessa imagem. E nessa imagem a gente tem 4 palavrinhas, que terminam com esfera. Biosfera, atmosfera, litosfera e hidrosfera. Essas são as 4 camadas, as 4 esferas terrestres, ou seja, os 4 elementos que a gente encontra, e quando eu falo elemento, não tem nada a ver com água, terra, fogo e ar. Talvez tenha um pouco a ver, mas enfim, não é sobre isso que eu tô falando. Esses 4 elementos, essas 4 coisas, são as esferas que compõem esse planeta Terra, e a gente vai ver uma por uma agora. Então, a primeira esfera é a atmosfera, que é o conjunto de todos os gases que envolvem a Terra, e a gente sabe que essa atmosfera é dividida em várias camadas, então todo esse conjunto de camadas, tudo que que está fora aqui da superfície enquanto Terra, a gente considera atmosfera e faz parte, aí é uma das esferas que compõem o planeta Terra. A próxima esfera é a hidrosfera, e como o nome já diz, hidro quer dizer água, né? É a esfera composta por todas as águas do planeta. Então, oceano, rio, mar, cachoeira, tudo que você pensar que tem água é hidrosfera, né? E a hidrosfera é uma camada descontínua. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não está em toda parte. Nós temos partes de água e partes de terra, certo? Se a gente só tivesse partes de água, se ela fosse uma camada contínua, nós viveríamos num ambiente aquático, né? Então, como ela é descontínua, nós temos partes em que ela existe e partes que ela não existe. A próxima camada é a litosfera. A litosfera é a camada sólida, certo? Mais externa, ou seja, que está mais do lado de fora do planeta, e ela é constituída por rochas e solo. E você encontra litosfera em todos os lugares, tá? Não é só em lugares com montanhas. A sua casa está construída num pedaço de litosfera, a sua escola está construída num pedaço de litosfera. Tudo bem? E aí a gente chega na última esfera, que é a biosfera. Bio quer dizer vida, né? Ela também pode ser conhecida como ecosfera, e é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra interagindo entre si, enquanto ecossistema, enquanto animais, vida, tudo interagindo entre si é conhecido como biosfera. E esse GIF é muito fofinho. Tudo bem. Outra coisa da qual a gente precisa entender são os recursos naturais. A gente falou sobre recursos naturais na aula anterior, bem rapidinho, e vamos falar mais um pouquinho agora, um pouquinho mais aprofundado. Então, a gente chama de recurso natural todos os elementos da natureza que, de alguma forma, são úteis para o ser humano, seja para cultivo de alimento, seja para vida em sociedade, seja para nosso processo de desenvolvimento da civilização, né, da sociedade, ou para a própria sobrevivência e o nosso conforto. E por que tem uma vaquinha aqui? Lembra que eu falei que o recurso natural é tudo que a natureza dá para gente e a gente, de alguma forma, consegue se aproveitar,
consegue usar para nosso benefício. Então, a vaquinha, por exemplo, a gente se alimenta dela, certo? A gente usa ela para beber leite, a gente usa a carne dessa vaca para se alimentar. Ela é um recurso natural, a vaca veio da natureza, certo? Ela não é criada em laboratório, ela é um elemento natural. E a gente chama ela, a gente categoriza ela nesse sentido de recurso biológico. Biológico porque ela tem vida, certo? E aí a gente pode usar o leite que ela dá, a carne que ela dá, o couro da pele dela para fazer roupa, para fazer sapato, bolsa. Então é um recurso natural, biológico, que tem grande valor econômico para a gente. E aí aqui atrás a gente vê algumas árvores, né, meio desfocadas, mas são árvores. As árvores também são um recurso natural, elas também vêm da natureza e elas são vegetais, certo? Não são animais, são vegetais. E a gente usa árvores, por exemplo, para fazer móveis, né? Para construir casas de madeira. Então a gente diz que as árvores são um recurso vegetal. Também estaria incluso aqui no recurso vegetal, por exemplo, os vegetais que a gente se alimenta. Então, batata, cenoura, alface, tomate, são vegetais, né, recursos naturais de origem vegetal que a gente usa para se alimentar. Então, também tem um alto valor econômico para a gente. Aqui em cima a gente vê a palavrinha energético. Energético do quê? Né? Aqui em cima é uma parte da atmosfera, né? E tá de dia, então a gente tem a luz solar. A luz solar também é um recurso natural, né? E ela é um recurso, dentro desse contexto, um recurso energético, porque ela traz pra gente energia luminosa, na forma de luz, na forma de calor, certo? Então o sol, nesse sentido, é um recurso energético. Belezinha. E aqui, por último, a gente vê a palavrinha mineral, mas esse mineral não tá na grama, ele tá no solo, certo? E a gente retira do solo rochas, por exemplo, que utilizamos aí na nossa economia, que a gente usa para fazer joias, que a gente usa para fazer casas, enfim, também é um recurso natural de origem mineral. Outro exemplo de origem mineral seria o petróleo, por exemplo. Ele é muito importante para a gente, um elemento econômico muito utilizado e é um recurso natural de origem mineral, certo? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem tranquilos e feliz Páscoa!